Pessoal, vamos para a aula das principais fórmulas. Aqui a gente vai falar da fórmula C. Tá? Eu coloquei também a função E e a função OU junto aqui. Daqui a pouco vocês já vão entender por quê. Bom, antes de começar, antes a gente ver a estrutura da fórmula e tudo mais, é muito importante a função C. Ela é muito utilizada nas empresas, muito utilizada em entrevistas de emprego. E a gente consegue fazer coisas poderosíssimas com a função C, seja ela somente como C mesmo, que é o que a gente vai fazer aqui. Depois a gente vai ver em outras aulas quando ela está junto de uma função soma. Por exemplo, a gente tem o soma C, ou de uma função cont, tem uma outra função que chama cont C. Mas enfim, é muito importante que a gente aprenda a utilizar essa função C aqui. Muito importante também a aula de lógica, onde a gente tem todo o conceito de raciocínio lógico, que é fundamental para que a gente consiga desempenhar bem isso no Excel. Tá? Como eu falei na aula de lógica, é fundamental a gente muitas vezes rabiscar num papel antes o exercício, esse problema que a gente tem, a gente rabisca a solução no papel e depois a gente passa para a planilha eletrônica, a gente traduz para a linguagem do Excel aquilo que a gente rabiscou no papel. Tá? Toda a lógica tem que ser pensada antes da gente fazer fazer a fórmula propriamente dita e resolver o problema em questão, seja num teste de emprego, seja já dentro de uma empresa, certo? Bom, aqui eu coloquei 3 exemplos. Isso aqui também já caiu em testes de emprego, em provas práticas. E aqui nesses 3 exemplos a gente vai ver aqui no primeiro, na verdade são 4 exemplos aqui, porque nessa primeira tabela a gente tem a utilização de um C apenas na fórmula, né? De apenas uma função. Aqui a gente vai ter que utilizar 2 Cs, né? Um C dentro de outro C. Esse aqui é um exemplo para a utilização da função OU dentro da função C. E aqui é um exemplo para a gente utilizar a função E dentro da função C. Tá? Bom, vamos lá então. A função C, a gente... Bom, vamos falar um pouquinho desse exemplo. Aqui a gente tem um boletim, né, de notas dos alunos do Colégio X, onde a gente tem o aluno, a turma dele, a nota, aí a gente tem que preencher se o... Vamos pensar primeiro nessa coluna aqui, tá? De aprovado ou reprovado, depois a gente vem para outra. Então aqui a gente tem que preencher se o aluno foi aprovado ou reprovado, tá? E aí de acordo com a consideração aqui embaixo. Para ser aprovado, o aluno tem que tirar 7 ou mais, né? Ele tem que estar na média ou acima da média. Então o que a gente vai fazer? Como a gente viu na aula de lógica, a estrutura, né, da função C, ela é a seguinte. Eu vou colocar aqui, eu não vou fazer o exercício ainda, quero que a gente pense antes. Só vou colocar igual, que é o que chama função C, vou abrir o parênteses. Sempre a estrutura da função C é essa aqui, tá? Onde a gente tem o teste lógico, que é a condição, é o problema, é a hipótese. Antes, na verdade, na primeira parte, então aqui ele está estruturado em 3 partes, tá? Que as partes elas estão separadas por ponto e vírgula. Tá vendo aqui, ó, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Então, a primeira parte, que é o teste lógico, a gente vai colocar a nossa hipótese, né? Que aqui, na verdade, é como se a gente tivesse fazendo uma afirmação aqui dentro da função C e depois a gente tem os dois valores. Se a afirmação for verdadeira, ele retorna um valor para a gente. Se a afirmação for falsa, ele retorna um outro valor para a gente. Tá? E tomar muito cuidado com o sinal, porque o Excel ele entende quando é maior, ele entende quando é menor e ele também entende quando é maior ou igual. Tá? Então, por exemplo, se a gente falar que 3, vamos supor que a gente esteja querendo falar aqui se a pessoa tirou mais que 3, né? Vamos supor. Se a gente colocar na fórmula que a gente quer que retorne 1, a gente quer que retorne sim, se tirou mais que 3, e a pessoa ter tirado, o usuário aqui ter tirado 3,
ele vai estar errado, ele vai retornar o valor falso, porque teria que ter utilizado o sinal de maior ou igual. Tá? É importante que vocês vejam a aula bônus lá de sinais, o material lá do bônus que tem sobre sinais, que como é feito na matemática, aqui também é da mesma forma, tem a diferença se é exatamente igual, se ele é maior ou se ele é maior ou igual, né? Então, se a gente quer falar que ele tem que ser um valor ou mais, 7 ou mais, ou menos que 7, tem que utilizar 7 ou mais, tem que utilizar maior ou igual, tá? O sinal a gente tem lá no material de sinais, mas o sinal de maior ou igual é o maior e o igual do lado dele, tá? Da mesma forma, se quiser menor ou igual, é o menor e o do lado dele. Então aqui, a gente analisando o problema, vamos pensar. Se a gente fizer uma pergunta, uma afirmação e falar assim, se o aluno tirou menos que 7, ele está reprovado, né? Caso contrário, se a afirmação for verdadeira, ou seja, realmente ele tirou menos que 7, ele está reprovado. E se a afirmação for falsa, quer dizer que ele não tirou menos que 7, ou seja, ele tirou igual ou maior que 7. Né? Então aqui a gente consegue matar esse exercício com apenas a utilização de um se, né? De uma condição ou de uma afirmação, digamos assim. Então vamos fazer junto? Então aqui a gente coloca igual a se, vou abrir o parênteses. Teste lógico. Teste lógico a gente quer saber se a nota foi menor que 7. Essa é a afirmação que a gente vai fazer, certo? Então eu vou selecionar a nota que a gente quer. Aqui no caso seleciona só uma célula que é relacionada a essa coluna do João, a essa linha, desculpa, do Joãozinho. Então a gente clica aqui na nota 3 e aí a gente coloca menor que, qual é o valor da média? O valor da média é 7, certo? Perfeito. Então a gente fala, olha, se a nota do Joãozinho foi menor que 7, aí ponto e vírgula para ele ir para a segunda parte, aí ele já fica até em negrito aqui, valor ser verdadeiro. Então se a nota dele for menor que 7, ele vai ser reprovado, certo? Então a gente tem que colocar aqui reprovado, mas a gente não pode colocar apenas reprovado porque ele vai querer chamar alguma outra função, tá? Quando a gente for querer que retorne algum texto dentro da função, esse texto tem que estar dentro de aspas. Então eu vou abrir aspas aqui e vou colocar reprovado, vou fechar aspas, ponto e vírgula, agora ele vai para o valor ser falso. Então a nossa afirmação é que a nota foi menor que 7. Se essa afirmação for verdadeira, vai retornar reprovado. Se for falsa, vai retornar aprovado, ou seja, ele não tirou menor que 7. Né? Aprovado, fechar as aspas, fechar o parênteses e dar um enter, ele traz aqui pra gente, reprovado. Aqui a gente pode brincar, tirou 3, reprovado. Se ele tirar 9, tem que mudar lá, vamos ver se vai mudar, vou apertar enter. Aprovado, mudou. Se ele tirar 7, tem que ser aprovado. Aprovado. Ele tirou 5, reprovado. Tá, perfeito. E aqui o que acontece? A gente poderia fazer aqui um por um a mesma coisa. Agora a nota do Joaquim. Se a nota do Joaquim for menor que 7, vou utilizar reprovado. Caso contrário, se essa afirmação não for verdadeira, vou colocar aprovado. Tá? Ele funciona também, só que imagina quando você tem mais de 50, 60, 100, 1000 linhas na tabela, ficar fazendo isso um por um, né? É inviável. Então o Excel ele é muito inteligente, ele faz o que ele chama de preenchimento inteligente. Então se a gente clicar aqui em cima da célula, a gente pode ou copiar e colar aqui embaixo, que ele vai fazer de acordo com o número de células que ele deslocou para baixo, ele vai deslocar também a referência dele, tá? Então aqui no caso ele está pegando a nota do Joaquim. Se a gente jogar aqui para baixo, lembra que eu falei, ou a gente pode copiar aqui e colar aqui, ou a gente pega, lembra que eu falei aqui na outra aula, desse pontinho preto? A gente pode clicar aqui, eu estou clicando com o lado esquerdo, e eu vou arrastar para baixo, ó. Ele está meio tracejado, que ele está avisando que eu estou arrastando para baixo. Então, isso ele faz um preenchimento inteligente de acordo com as células de baixo. Então, aqui na linha do Joaquim, ele está
se referindo ao D7, que é a nota do Joaquim. Aqui na linha de baixo, ele já está se referindo a D8, que já é a nota da Maria, e aqui ele está se referindo ao D9, que é a nota da Camila também, é a nota da Camila. Tá? Ou seja, de acordo com o que a gente jogou isso aqui para baixo, essa função, esse preenchimento inteligente ele já deslocou a linha, a célula, né? Ele já deslocou a célula para baixo, entendendo que você está tentando preencher algo que tem esse padrão. Tá? É muito importante também a gente visualizar lá na área de bônus o material referente a fixar célula, né? Quando a gente arrasta a função, a fórmula, se a gente não quiser que ele desloque, a gente vai ver porquê em outras aulas, mas a gente tem como fixar essa célula aqui, tá? E isso aí a gente vai ver na aula de bônus, para não ficar muito extensa essa aula aqui só sobre C. Bom, então aqui a gente aprendeu a utilizar a função C, onde a gente tem a estrutura é essa, né, onde a gente tem dividido em 3 partes. A primeira parte é se ela for uma afirmação, a gente faz a afirmação que a gente quiser. Na segunda parte é o resultado que o Excel retorna na planilha, se essa afirmação for verdadeira. E na terceira parte é o resultado que o Excel retorna na planilha, se essa afirmação que a gente fez for falsa, independente de qual ela seja. Tá? Essa é a estrutura da função C. Aqui a gente está pegando o caso mais simples, que é um C, apenas um C, na fórmula, né? na fórmula completa aqui na fórmula que a gente está utilizando. Agora imagina, a gente já vem para o segundo exemplo aqui, se a gente quiser falar se a nota do aluno foi acima da média, se foi na média ou se foi abaixo da média. Aqui é um pouco mais complicado, mas voltar para a parte do raciocínio lógico a gente tem que pensar, né? Então se a estrutura da função C é assim, aqui a gente tem uma afirmação e duas respostas, né? Mas na verdade aqui a gente tem 3 respostas. Acima da média, na média ou abaixo da média. Então aqui a gente tem que fazer uma fórmula que a gente quebre por partes. Então primeiro a gente vai fazer uma afirmação para o Excel. A gente vai falar assim, olha Excel, a nota do Joãozinho foi abaixo de 7. Tá? Essa é a afirmação. Se foi abaixo de 7, a gente vai falar que foi abaixo da média, valor verdadeiro. Agora, se for falso, a gente vai ter que fazer uma outra validação, a gente vai ter que fazer um outro questionamento. A gente vai falar assim, bom, então eu já sei que a nota não foi abaixo de 7, mas agora eu tenho que saber se a nota foi 7 ou se a nota foi maior que 7, ou seja, para saber se ele está na média ou acima da média, certo? Então é aí que a gente coloca um C dentro de outro C. Tá? Então aqui a gente tem a estrutura da fórmula. Imagina que a gente colocou a afirmação, colocou o valor se verdadeiro, e aí no valor se falso a gente não vai retornar esse texto aqui. A gente vai retornar, na verdade não vai retornar nada, por enquanto, né? Porque a gente vai chamar uma outra função dentro dessa função, que aí ele vai fazer uma nova validação. Bom, a gente já sabe que a nota é abaixo de 7, porque passou aqui, o valor a gente já sabe que não é verdadeiro. Então a gente vai ter que fazer uma outra pergunta. A nota é igual a 7 ou a nota é maior que 7? Né? Então a gente vai para o outro C. No caso, a gente pode fazer uma outra afirmação, como é um C dentro de outro, a gente pode fazer assim. O primeiro C a gente já vai perguntar se a nota é menor que 7. Então a gente já vai saber que se for falso não é. Aí na outra afirmação a gente fala que ela foi igual a 7. Aí se for verdadeiro a gente retorna na média. Se for falso, esse também, ele só pode ser acima da média. Vamos fazer juntos? Vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, igual a se a nota do Joãozinho for menor que 7, a gente vai retornar reprovado. Não, desculpa. A gente vai retornar abaixo da média, certo? Porque a gente não tem outra... Se for abaixo de 7, é só abaixo da média. Agora, se ela não for abaixo de 7, ela pode ser na média ou acima da média. Então, aqui, a gente teria que retornar o valor se for falso, a gente vai colocar aqui uma outra função. A gente vai colocar de novo uma outra função C aqui, tá? Vou colocar C, abro parênteses. Reparem que a gente ainda não fechou o primeiro parênteses, tá? Ele está aberto. Eu coloquei C, outro parênteses, agora a gente vai falar a nota do Joãozinho
é igual a 7. Tá? Se for isso, agora o valor se verdadeiro, ele vai retornar para a gente na média, certo? Se não for isso, o valor for falso, ele já então pensa que ele vai percorrendo caminhos, tá? Se tiver com alguma dúvida, vê de novo a aula de raciocínio lógico que explica bem esse caso aqui, tá? Então aqui a gente percorreu o caminho nota abaixo de 7, ele retornaria para o Excel esse valor, ele acabaria o problema, ele retornaria isso aqui. Agora, se não for isso, ele vem para o lado se falso, que é uma outra função. Daí ele faz a outra nova afirmação. A nota dele foi igual a 7? Se sim, ele retorna na média. Se não, ele vai retornar acima da média. Tá? Vou colocar aqui. Aí eu fecho um parênteses, fechei o parênteses desse último C, mas eu também tenho que fechar o parênteses desse primeiro C. Então ele tem que colocar mais um parênteses. Tá? E dou Enter. Pronto, ele veio e falou aqui pra gente que ele está... Vou colocar centralizar aqui. Ele veio e falou pra gente que ele está abaixo da média. Então vamos brincar aqui. Se eu colocar 7, ele tem que aparecer na média. Vamos ver, eu vou dar Enter. Na média, perfeito. Vou colocar 10. Colocar 10, ele tem que falar acima da média. Acima da média, perfeito. Eu vou deixar 4. Opa, desculpa, Joaquim. Vou colocar 4 aqui no Joãozinho, que ele está abaixo da média. Né? Então, agora lembra que a gente fez aqui para essa função, para essa fórmula, não aprovado, reprovado, que a gente jogou para baixo, arrastou. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. É esse pontinho preto aqui, ó. Ele fica uma cruzinha, você fica clicando e arrasta para baixo. Ele vem faz o cálculo em todas as linhas aqui de onde a gente selecionou. Então a Maria, 6,5 está abaixo da média, se ela tirar 9, ela fica acima da média e muda aqui aprovado também. Se ela tira 7, ela fica na média. Tá? Bom, esse foi o entendimento esse foi o ensinamento da função C. É muito importante esse conceito de um C dentro de outro C. Não é muito simples, tá? Provavelmente vocês não vão ver isso em teste de emprego, mas eu já vi uma única vez isso cair. Então, se acontecer, vocês já estão espertos. Mas fiquem atentos aqui nesse que é um único C. Tá? Agora, o que eu já vi cair 2 vezes também é quando utilizou a função OU e a função E dentro do C. Então, por exemplo, vamos supor que aqui, a gente vai falar do exemplo OU aqui, a gente quer falar o seguinte: a gente tem aqui os produtos, né? Cada produto tem uma cor e o problema é o seguinte, que a gente tem, aqui está o problema embaixo, a gente tem que preencher como grupo C se o produto, se ele for caneta ou se ele for da cor verde. Então, se for caneta, ele vai retornar C. Ou se for verde, vai retornar C também. Caso contrário, ele retorna D. Tá? Então, repara que é um ou, né? Na nossa afirmação, a gente vai ter que falar se ele é ou uma caneta, ou se esse produto é uma caneta, ou se é da cor verde. E aí depois a gente vai ter que retornar os valores. Se for verdadeiro, a gente vai retornar grupo, a gente vai colocar grupo C. Se for falso, a gente vai colocar o grupo D. Tá? Vamos lá. A estrutura do C ele não muda, tá? É C abre parênteses, primeiro é afirmação, teste lógico, depois valor se verdadeiro, valor se falso. Tanto o OU quanto o E, ele é simples, tá, pessoal? Eu vou colocar o OU aqui, é uma função dentro do C, o OU é uma função também. Repare que quando a gente está colocando uma função dentro de outra, a gente não precisa colocar o igual novamente, tá? O igual é só a primeira função que for abrir dentro daquela célula, não quando for utilizar uma função dentro de outras, não precisa colocar igual. Então, por isso que a gente não colocou naquele C, e aqui a gente colocou só no primeiro C, e agora aqui o OU não precisa também. Eu vou colocar o OU para ver a estrutura, vou abrir o parênteses. Ele coloca aqui ó, a validação 1, a validação 2, quantas validações quiser colocar, tudo separado por ponto e vírgula. Então a gente vai colocar os critérios aqui dentro. Isso também é muito importante voltar lá para a aula de lógica, tá? Mas vamos lá, então a gente vai fazer o seguinte: esse produto, independente do que esteja escrito nele, ele vai ser igual a caneta. Opa, tem que colocar aspas, lembra? Então igual, abre aspas, caneta, fecha aspas. Vou colocar ponto e vírgula para a gente ir para outra validação. Aí ou
esse produto, essa cor, minto, ele vai ser igual a verde. Verde, fechar aspas, fechar o parênteses do ou. Então, pensa assim, o ou e o e é como se tudo que a gente estivesse colocando aqui dentro do parênteses, no lugar do ponto e vírgula, é como se a gente estivesse falando ou. Então, por exemplo, ele vai ser grupo C se o produto for caneta ou se a cor for verde, tá? Então, e aí vamos continuar aqui a nossa. Então, a gente colocou a afirmação, colocou o ou aqui dentro, vou colocar o ponto e vírgula, valor se verdadeiro. Então, se for verdadeiro, vai ser grupo C, fechar aspas. Se for falso, ele vai ser grupo D, tá? Fechar aspas, fecha parênteses. Perfeito, grupo C. Então aqui eu vou puxar para baixo só para a gente brincar aqui. Aqui a gente observa que ele é grupo C porque o produto é caneta e a cor é verde, né? Então aqui ele atende aos dois critérios do ou que a gente definiu aqui. Aqui nessa segunda linha, o lápis. Não, esse produto não é caneta, é um lápis. E essa cor não é verde, é azul. Ou seja, ele não atende a nenhum dos dois critérios. Porque quando é o ou, se atender a algum dos critérios que a gente colocou ali dentro, ele já retorna o valor como verdadeiro. Tá? Isso dentro da função C. Então ele retornou o valor falso, que é o grupo D. Aqui, o produto não é caneta, é uma borracha. E a cor não é verde, é azul. Então ele retornou D também. Aqui na última linha a gente repara que o produto não é caneta, é caderno, mas a cor ela é verde, ou seja, atendeu um dos critérios que estão dentro do ou. Lembra que eu comentei que se a gente atender um critério dentro de todos os critérios que estiver dentro do ou, ele vai retornar o valor se verdadeiro. Então ele retorna aqui grupo C, a gente resolveu esse exercício. Ou seja, a gente preencheu automaticamente. Se ele for caneta ou se for da cor verde, ele retorna grupo C, caso contrário ele retorna D. Vamos só fazer uma brincadeira aqui, onde está azul eu vou colocar verde, só para ver que vai mudar do grupo D para grupo C. Mudou aqui, tá vendo? Muito bem. Agora, por fim, o mesmo conceito é válido, a mesma estrutura a gente vai utilizar para a função E. Tá? Então vamos supor que nesse exercício a gente quer saber o seguinte: caso o produto seja lápis e a cor seja azul, o grupo é E. Caso contrário, o grupo é F. Tá? Ou seja, repara que aqui ele necessariamente tem que atender aos dois critérios. Ele tem que atender ao critério produto ser lápis e tem que atender ao critério cor ser azul. Então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no ou, só que com a função e não ou. Então a gente vai colocar igual a C, abre, ele vai pedir a afirmação, o valor se verdadeiro, o valor se falso. A afirmação aqui é o teste lógico, né? Então qual é o teste lógico envolvido? Lembra que a gente falou do e, né? Então a gente vai querer aqui o e, abre parênteses, que é igual ao ou, mas é e. Então a gente vai colocar esse aqui tem que ser igual a lápis, abre aspas, lápis, fecha aspas, e a cor tem que ser azul. Então não é ou, é e, ou seja, ele tem que atender a todos os critérios que estão dentro da função e, tá? Se ele não atender, se ele atender a todos os critérios, porque é e, tem que ser isso e aquilo, ele vai retornar para a gente o valor verdadeiro. Se ele atender, ele vai retornar para a gente, aqui a gente vai colocar grupo E, certo? Fecha aspas. Vou colocar o ponto e vírgula para ir para outra parte, valor se falso, ele vai retornar para a gente grupo F. Fecha aspas, fechar o parênteses. Então, aqui ele avisa a gente quando a fórmula que a gente digitou tem algum erro, tá? Então, por exemplo, ele fala, ó, a fórmula tem algum erro, dá OK e revisa ela aí. Aqui tem um ponto e vírgula depois do L6. Então, muito bem, foi bom ter acontecido isso para a gente ver o erro aqui, ó. Então, se L6 é igual a, ou seja, se o produto é igual a lápis e a cor é igual a azul, ele vai retornar para a gente grupo E, se não grupo F, correto? Dá um Enter aqui, retornou o grupo F. Eu vou puxar a fórmula para todas as células aqui de baixo. A única que tem que ficar com o grupo E é essa segunda, que é um lápis e azul, exatamente o que o exercício pede. Tá? Então vamos arrastar aqui embaixo. Olha, e realmente atendeu ao que a gente queria. A única que ficou foi o grupo E. Tá? Então aqui é borracha azul, tá grupo F, porque ele atendeu a um critério,
mas quando é o grupo E, ele tem que atender a todos. Então, se a gente colocar lápis aqui, ó, ele vai ter que mudar ali para grupo E. Eu vou dar Enter. Mudou para grupo E. Perfeito? Bom, pessoal, essa aula ela é muito importante, por isso que foi um pouquinho mais longa. Fico no aguardo do comentário de vocês, das dúvidas, para a gente fazer com que vocês entendam 100% isso. É fundamental para os testes, para atuar nas empresas daqui a pouco. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir, a gente junto, a gente vai conseguir essa. Muito obrigado pela atenção, bons estudos, até a próxima aula.